vamos ao calqueio, né? Aquilo que está sendo plasmado na nossa mente, porque quanto mais você recebe essa palavra, mais igual ao Senhor nós nos tornamos, porque essa palavra é viva e eficaz e ela transforma as atitudes, os pensamentos, as emoções, as reações, o deitar e o levantar. O julgamento que você faz hoje das coisas do natural é totalmente diferente do que antes, totalmente diferente do que antes, não é isso? Por quê? Porque a palavra encontrou na minha vida e na sua vida o que? Espaço para transformar-nos. Você recebe isso? Para que os pensamentos não sejam mais pensamentos vãos, mas sim pensamentos de glória. Você recebe? Então, cada palavra que nós trazemos aos irmãos, veja bem, ela acomoda em ti e ela começa a fazer obra tremenda. Então é necessário que você ouça, e sempre dizemos, como fomos edificados e instruídos, que quando a palavra ela encontra lugar, você não tem que fazer força nenhuma para mudar. Não tenta, não fala assim, eu vou mudar minha vida agora, eu vou mudar. Não faz isso não, abençoado. Não adianta, você está dando alimento para a carne. Quanto mais você fala não, 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 isso é obra da carne. Isso vai o quê? Fortalecer a tua carne para permanecer naquelas atitudes. O que você tem que fazer? Ouvir e crer. E como ela é viva, como ela é eficaz, o que ela vai fazer? A própria palavra transforma a nossa vida. Por isso que a minha ocupação está em fazer com que as pessoas ouçam. Porque se nos ouviu, eu já fico tranquilo. Porque eu sei que agora eu joguei um elemento na mente deles, que é vivo, e que vai levar eles à transformação. Daqui a pouco ele vai falar, olha, engraçado, eu senti aquilo, já não sinto mais. Engraçado, depois que eu ouvi aquela senhora falando, aquele jovem falando para mim, e eu senti algo assim que tocou diferente. E eu estou sentindo que parece que eu estou melhorando. A pessoa falou, parece que eu estou melhorando. Por quê? Porque a palavra que faz a obra, porque ela é viva, ela é eficaz. Então a nossa ocupação é essa, fazer com que as pessoas ouçam. E quando vem para cá, nós temos vários calqueios que trabalham em áreas diferenciadas na minha vida e na sua vida. E nós vamos trabalhando, porque essas palavras que eu trago aqui, esse calqueio, ele flui na minha vida por causa da igreja. Porque Deus vê a necessidade da igreja e me traz a palavra para mim pregar para vocês. Porque isso vai ocupar algum lugar na tua vida que vai te mudar. Por isso que é necessário você assentar e ouvir. Com o quê? Atenção, diga atenção. Tem que ter atenção, porque se os teus olhos não tiverem fitos aqui para mim, os seus ouvidos também não estarão. Os ouvidos espirituais que passa aqui por essa faculdade, ela só esse ouvido só absorve o que eu prego aqui se você me vê. Se você não me vê, você não vai atentar por essa palavra. Aí sua vinda aqui foi em vão. Você veio passear, tá bom? Saiu de casa, né? Deu um rolézinho diferente no domingo. Mas não é essa a proposta. A proposta é você acolher essa palavra no seu coração, na sua mente, para que haja transformação. Assim é? Então o calqueio é, a lei não procede de fé. Nós temos que trabalhar isso aí. Assim é? Lá em Gálatas 3:12, que é o nosso texto, vem aqui o perito arquiteto dizendo, ora, a lei não procede de fé. Então Paulo diz, a lei não procede de fé. E nós vamos ver aqui o que significa isso. Significa essa maravilha aqui que Paulo está trazendo.
Porque nós vivemos hoje um sistema vivendo o quê? A lei. Quem está vivendo a lei não procede de fé. Então eles não têm fé. Eles estão vivendo sob a emoção, sob a positividade da carne. E nós crescendo, vamos mostrar uma imagem tão verdadeira que eles vão ter que transpor de lá para cá. Senão eles não experimentarão o que é fé. Então veremos nesse calqueio o valor que temos. Você vai prestar atenção, vai ver o valor que você tem. É isso que a graça faz, ela valoriza o Filho de Deus, que tão desvalorizado está por aqui, na terra, não está? O Filho de Deus está totalmente desvalorizado, porque o sistema, os chamados poderosos dessa época, não respeitam os filhos de Deus, chama eles de endemoniados, chama eles de pecadores, chama eles de doentes. Então estão desvalorizados, porque eles trazem um evangelho que não promove fé, que não leva eles a viver uma vida com Deus e agradando a Deus, porque a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então eles não agradam a Deus, como o JH diz que domingo é a tristeza de Deus. Quando ele olha o sistema religioso e lá invocando o nome dele, falando o nome dele e entristecendo ele. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E como eles não têm esse evangelho de vida, então eles não agradam ao Senhor. Pode agradar o pastor, pode agradar os irmãos ali, aos ministérios lá de louvor, ou de dança, disso e daquilo, mas a Deus não cheguem nem perto. Por quê? Porque o que eles têm não promove fé, o que eles têm é a lei, e a palavra diz que a lei não procede de fé. Então é sério isso. E veremos aqui essa importância que temos, e vamos aqui em Gálatas 3,19, nós vamos ver que a lei não veio da fé, ela foi adicionada, preste atenção. Ora, qual, pois, a razão de ser da lei? Tem muitas perguntas, qual é a razão da lei, então? Aí, você tem a resposta aqui, abençoado. Quando você mostra que a lei não tem mais vigor, que a lei não tem mais participação na vida da igreja do Senhor, e ele diz, então por que Deus fez a lei? Pronto, responde com a própria Bíblia, porque aí eles vão falar, opa, ele me respondeu segundo o perito arquiteto, o apóstolo Paulo. Qual, pois, a razão da lei? Foi o quê? Adicionada por causa das transgressões. Algo que foi adicionado é algo que estava proposto, não é verdade? Você está fazendo uma comida gostosa ali, com todos os temperos que você entende, e comprou, e aí na hora que você prova, está faltando alguma coisa. Eu vou adicionar, é coisa que é pega no meio do caminho. É como se Deus não tivesse proposto estabelecer a lei. Porque a lei, ela veio depois da graça. Primeiro não foi a lei, primeiro foi a graça. Primeiro foi a graça, depois a lei. Que veio 430 anos depois de Abraão, que a ele foi o quê? Pré-anunciado o evangelho da graça. Então, adicionado, por que então a razão da lei? Por que existe lei? Foi adicionada por causa das transgressões. Porque era um povo o quê? De dura cerviz, quer dizer, um povo de pescoço duro, não dobra. Já viu que as pessoas que não dobram de jeito nenhum? Ele é difícil, o pescoço dele é duro, dura cerviz. Não é assim que eu penso. Não é humilde, o humilde, como é que é? O humilde vai assim, como é que é? Ele já se põe à disposição para ouvir, e Deus coloca esse humilde como o quê? Sábio. Porque sábio ouve, o soberbo
é duro servir, ele não ouve. Ele ouve, mas não dá atenção, não valoriza aquilo de melhor que está sendo ministrado a seu favor. Assim é? Então a lei, ele diz, qual pois a razão da lei, gente? Foi adicionado por causa da transgressão, só por isso que veio a lei. Porque se não fosse por causa da transgressão, a lei não teria vigor. Então ela vigorou até um tempo aí, tremendo. Em Romanos 10, 16 e 17, vê aí, então, que a lei, por não proceder de fé, então a lei não promove fé, né? Então, e sim a graça, a ouvi-la desperta a fé. Aí vem Paulo falando em Romanos 10, 16 e 17. Mas nem todos obedecerão ao Evangelho. Olha aí, tem cara que você fala e ele obedece? Você é um abençoado, tudo bem, mas Deus te abençoe. Você já está curado? Não, mas eu vou lá fazer uma corrente lá, para ser curado. Ô companheiro, obedeça ao Evangelho. Você é um predestinado, você é rico. Não, você que não sabe, não tem nenhum tostão no bolso. Então não obedecem. Paulo diz aqui, o que viu Isaías falando, mas nem todos obedecerão ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Então, nós vamos pregar para muitos, mas nem todos darão ouvido. Mas a palavra diz que eles têm que ouvir. Todo olho verá. Todo ouvido vai ter que ouvir dessa graça. Um para salvação e outros para o quê? Condenação, mas vão ter que ouvir. E nós já sabendo disso, com essa instrução que a graça tem, nos regozijaremos. Esse aí deve ser para condenação. Mas recebo que muda a mente dele. Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim? Aí Paulo vem dizendo, e assim, dando continuidade, uma afirmação de que Deus promove fé. A fé vem pela o quê? Pregação. Se não der ouvido à pregação, a fé não é promovida. Então ele vive pelo quê? Pela carne. A fé vem pela pregação. E a pregação? Aí tem que dizer qual pregação que é. Do quê? Pela palavra de Cristo, que é o quê? O Evangelho dado a Paulo no terceiro céu, as suas 14 epístolas. Não, mas um pastor, um poderoso desse século, um pastor, um bispo, um padre, falou que Bartimeu, que a mulher que tinha fluxos de sangue, tocou em Jesus, ele pregou para mim. Mas isso não é pregação. Isso não é pregação para os dias de hoje. Mas teve lá os 10 leprosos, só um voltou e os 9 não voltaram. Mas essa pregação está vencida, meu amigo. Isso é igual remédio vencido, isso é igual jornal de ontem. Já acabou. Está falando que a pregação de Cristo. E Cristo é o quê? Sabedoria e poder de Deus. É algo que Deus enviou para os dias de hoje. Porque a pregação de Moisés não tem efeito. O cumprimento da lei não tem efeito para nós. Porque Paulo diz aqui em Romanos que desde Adão até Moisés reinou o quê? A morte. Então a pregação que eles estão ouvindo é o quê? Morte. Paulo chama eles de ministério de condenação e morte, porque pregam Moisés. E desde Adão até Moisés, quer dizer, até o fim da lei, foi morte, não foi vida. Então a pregação que esse povo está recebendo aí, não tem sentido. Porque Paulo dizia assim, a fé vem pela pregação, e a pregação, ele dá uma direção, ele aponta quem vai trazer essa pregação, essa palavra, pela palavra de Cristo. Então a fé vem, na outra tradução, vem por ouvir a pregação de Cristo.
que são as 14 epístolas de Paulo, de Romanos até Hebreus. Quem não está ouvindo não tem promoção de fé, porque a lei não procede da fé. Não tem, a lei não produz fé. A lei é morta, é morte e condenação. Então, o que foi pré-anunciado ao pai da fé, que é Abraão, que é esse evangelho, que está lá em Gálatas 3:8, o evangelho que chegou a nós, selando-nos como filhos. Veja bem aqui, Gálatas 3:8, ora, tendo a escritura prevista que Deus justificaria pela fé os gentios, o que é a escritura, abençoados? É bom você saber. Olha, para você não esquecer mais, escritura quer dizer o Antigo Testamento. De Gênesis até Malaquias, e depois no cumprimento, em Mateus, Marcos, Lucas e João, é escritura. A escritura, essa é a nossa bibliologia, né, como a da sistemática dos como é que chama? Teólogos, da teologia sistemática, não. Então, de Gênesis até a Malaquias é considerado escritura, e lá foi dito muitas coisas que aconteceria com nós agora na era cristã. Então ele vem dizendo, ora, tendo a escritura previsto, o que é prever? É algo que vai acontecer. Então antecipa, né? Já fala antes o que vai acontecer. Então presta atenção. Então você, hoje é um resultado, eu e você somos um resultado do que a escritura preveu. Que Deus justificaria por fé quem? Os gentios. Você é gentio? Então você é inocentado, perdoado, pela fé, nessa pregação de Jesus Cristo, que é o que? A graça e a verdade revelada, dada ao apóstolo Paulo e revelada pelo nosso edificador, na sua vinda, revelando as 14 epístolas de Paulo. Então ele diz, ora, tendo a escritura prevista que Deus justificaria pela fé aos gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Então quem recebeu o primeiro evangelho? Foi Abraão. Você tem que prestar atenção nisso, abençoado. Porque é isso aí que comanda a sua vida de um verdadeiro cristão na terra. Você conhecer o que foi pré-anunciado a meu e a seu favor, para que concretize tudo de Deus para mim e para você. Não diz lá em Oséias 3, meu povo está sendo destruído porque lhes falta o quê? Conhecimento. Então a falta do conhecimento das promessas de Deus, autêntica, selada na minha mente, a falta disso é que promove pobreza, doença, tristeza, mágoa, rancor, ira. Falta de conhecimento, o conhecimento que vivifica um filho de Deus. Se você não conhece a sua história, o que foi promovido para você nas Escrituras, você e eu não vamos valorizar. Mas se algo que há 4.000 anos atrás falou de mim, falou de você, você diz, pô, caramba, antes de eu existir como homem, como um ser, já havia dito o Senhor quem eu seria aqui na terra. E quando você descobre que você é aqui na terra, abençoado, aí as coisas mudam. Tem gente que não descobriu ainda o que ele é aqui na terra, mesmo estando debaixo dessa graça. Não descobriu ainda, porque está lhe faltando conhecimento, ou então observação, ou então temor, ou então tremor, ou então obediência, porque a palavra está sendo pregada. O Senhor não vai imputar nada a mim, porque eu prego. Agora, ouvir depende de você, não de mim. Porque o ouvido é seu. O ouvido é seu, não é meu. É você que tem que ouvir. É você que tem que perceber. É você que tem que atender. É você que tem que crer. Se não crer, não creu.
não vai ver a glória de jeito nenhum. Então nós estamos transmitindo isso aqui. Então, ele diz, ora, tendo então a Escritura previsto, tudo que ia acontecer, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos, diga, todos os povos. Então, somos o quê? O que é abençoado, meu irmão? Completo, não falta nada. E está onde? E você tem que andar com isso. Então, essa mudança na mente é para você andar dessa forma. Não, eu estou andando como um abençoado. Completo, perfeito. Você acorda, você diz o quê? Estou perfeito, completo. É como nós falamos na semana passada, nós falamos entre nós o que? Sabedoria, dos experimentados, aperfeiçoados, sabedoria de Deus. Como é que você fala contigo quando você acorda? Melhor dia, eu sou um abençoado, um perfeito, um completo. Muda a ótica que você tinha por você mesmo, trazido pelos seus pais, pelos seus tios, avós, a vizinhança, a escola. Muda essa ótica, porque essa ótica, ela não promove fé, porque ela vem da teologia dos homens, que é o que? A religião, querendo mostrar para você a existência de Deus, e Deus não se deixa ser conhecido. Ele é o quê? Ele se revela aos seus filhos. E ele já se revelou a você? Diga, eu conheço meu Deus e bem. Ele mudou a minha vida, ele transformou, ele está me levando a uma glória tremenda. Eu sinto isso no meu corpo, eu sinto isso na minha mente. Abba, Padre, nós estamos vivendo o melhor dia, abençoado. Por isso, nós vamos crescer de uma forma assombrosa. Essa é a minha fé, que é promovida por esse Evangelho em mim. Ele que me faz crer cada dia nisso. Porque quando eu olho para a minha carne, eu digo, não vai dar. Sistema, os caras tudo errado, e eles crescem pra caramba. Só que existe o quê? O tempo. E eu conheço o tempo de Deus. Então, esse evangelho foi pré-anunciado a Abraão, né? E nós somos Abraão. O evangelho que chegou a nós, selando-nos como filho. Aí em Gálatas 3,19, vamos ver aqui algo tremendo aqui, ó, para nós atentarmos. Aqui, nós lemos ele, mas nós vamos ver algo aqui tremendo. Aqui nós vimos a quem Deus fez a promessa, a Cristo e não a muitos. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionado por causa da transgressão. Até. Quando diz até, quer dizer o quê? Tempo. Tempo. E você tem que conhecer esses tempos, abençoado. Porque nós somos um povo sábio, nós não somos um povo pentecostal. Qual que é o povo pentecostal? Surianda, Salabanda, foguinho aqui, vamos lá no monte, vamos fazer a corrente, irmão, vamos fazer oração poderosa, vamos profetizar. Esse é fora do tempo, né? Então veja bem, esse é o até. Eles estão no até, você vai fazer isso até, porque está chegando a hora do até acabar, que já acabou, mas não chegou no conhecimento deles ainda, mas a nós já chegou. Então o até deles já estão limitado e muito. Então ele vem dizendo, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Então veja bem, eles estão no até que viesse o descendente. Aí no versículo 3,16, vem dizendo aqui, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Então Abraão foi um precursor, né? Abraão foi o pontapé inicial para acontecer uma glória que nós estamos vivendo agora. Sim é? Então, foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes. Como se falando de muitos, porém, como de um só. E ao seu descendente, que é o quê?
Cristo. Então veja bem, nós vimos aqui anteriormente que ele falou que em Abraão serão todos, né, todos abençoados. E esses todos aqui nós vamos ver uma limitação: todos quantos creem, todos quantos são chamados, todos quantos fazem parte da família. Todos quantos são de Cristo, porque aqui começa uma era Cristo, não é Jesus, é Cristo, porque Cristo é o que? É unção, é a sabedoria, o poder, aonde estão todo o conhecimento, e esse Cristo pousou na vida de quem? Jesus de Nazaré, o Nazareno. Depois pousou na vida de quem? Jesus Cristo, o homem. Então, essas são as etapas que você e eu temos que conhecer, abençoado, para nós valorizarmos, para receber o que está proposto para mim e para você, abençoado. Você tem que saber disso. Aqui não existe, eu não entendo da Bíblia. Peraí, você não entende por quê? Você chegou aqui agora? Pai, tranquilo. Mas tem quanto tempo que você está aqui? Não, já tem 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, e você não entende? O que está acontecendo contigo, meu irmão? Peraí, o que está acontecendo? A mente ainda está embotada, a mente ainda está fraca. Vamos ativar isso, porque se você não conhecer, você vai ver aqueles que estão junto com você vivendo melhor e você vivendo pior. E você vai dizer: por quê? Por quê? Por quê? Porque não observou com atenção. Não, mas eu tenho uma mente ainda muito fraca. Você confessa isso? Que confissão feia é essa? Não, eu sou muito fraquinho. Mas você confessa isso ainda? Você está atrasado mesmo, meu irmão, porque você está nos ouvindo há quanto tempo e ainda você se vê na carne e não no espírito? Você está no espírito. Quem está no espírito está completo, perfeito, é sábio. Então, essa era cristã veio para renovar minha mente e a sua mente, para receber a bênção que foi proposta na vida de Abraão para nós, os gentios. Começa uma nova nação. E aqueles que é do antigo pacto foram só a sombra dos bens que viriam, e não a imagem real das coisas. Nós somos a imagem real das coisas. Você recebe isso? Pai. Então, aqui nós vimos 3,19, né? Vamos lá, 3,19. Qual, pois, a razão da lei? Nós vimos aqui: até que viesse o descendente, a quem fez a promessa. Então, a promessa foi feita para quem? Para nós, os gentios. Para que a bênção de Abraão chegasse a quem? A nós, os gentios. E essa promessa foi feita a Cristo. E a partir da era Cristo que começa essa bênção gloriosa de Abraão. Os da fé são abençoados com o crente Abraão. E quando veio a fé? Depois da morte de Cristo. E a sua ressurreição, e lá foi Paulo, talvez num Boeing daquele bem chique, chegou lá e ouviu coisas e voltou e diz: agora eu vou promover a fé no meio dos gentios. Essa é a fé genuína, verdadeira, porque as do judeu, você vai ver que não foi muito boa, não. Então a promessa foi feita a Abraão e seu descendente. Aqui está dizendo que através da era Cristo viria um povo abençoado por Deus, prometido a Abraão por causa da pregação do evangelho dos gentios por Paulo. 3,8, ele diz: ora, tendo a escritura previsto que Deus, olha bem, a escritura preveu que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Em ti serão abençoados. Em ti, quer dizer, naquela promessa que Deus fez a Abraão, nós receberíamos a graça que promoveria aquilo que agrada a Deus, que é o quê?
A fé. Você tem a fé, sim é? Tem. Diga, eu tenho a fé de Deus. É o dom de Deus, eu tenho o dom de Deus. Agora, com esse dom, eu tenho que não desprezá-lo. Como nós falamos dons, né? Daquele que contribui com liberalidade. Que ele é um dom, contribuição. Semear é um dom. E você tem que colocar esse dom em exercício. Porque quando você coloca esse dom em exercício, você está andando pelo quê? Pela fé, porque a palavra diz que você tem que contribuir, você tem que semear, para que a palavra corra, e nessa obediência vem o quê? A bênção feita a Abraão. E quem não faz isso, abençoado, não goza também do melhor. Ele pode até na área financeira ter alguma coisa, mas está ali faltando paz, alegria, gozo, saúde, felicidade, faltando mais um tanto de coisa para completar a bênção. E a bênção, ela é completa. Diga, é completa. Então, Cristo manifesta para nos resgatar da lei, para que a bênção de Abraão chegue a nós. Então, nós estamos na era Cristo, diga, era Cristo. Já passando para a sobreedificação, para a era Deus no comando, porque agora é Deus em tudo e em todos. Passamos por essa etapa gloriosa, por essa faculdade que é Cristo, para ser promovido a transformação do nosso corpo. Você recebe isso aí? Então vamos lá. Então Cristo manifesta para nos resgatar. Lá em Gálatas 3, 13 e 14, nós estamos trabalhando mais Gálatas, né? Que Paulo aqui é tremendo. Veja bem, o que acontece com a lei? Como a lei não procede de fé, a lei é ministério de condenação e de morte, e para que nós, gentios, que não temos lei, pudéssemos agora chegar à bênção de Abraão, ele teria que terminar com a lei, para que ficássemos agora livres, os gentios, para ter comunhão com Deus, porque enquanto a lei estava em vigor, era judeu e Deus, porque judeus receberam o que? A lei, que foi adicionada para o quê? Punir a eles por causa do quê? Da sua rebeldia, dura serviço, que nós falamos. Era um povo que agora estava lá adorando, levando sacrifício, pedindo perdão, mas daqui a pouco estava na maior algazarra ali. Deus falou, esse povo não tem jeito. Esse povo é difícil demais. Agora os gentios, não, os gentios, Deus tinha algo especial. Eu e você temos algo especial de Deus, você crê? Então vamos lá. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então a lei tinha o quê? Maldição, diga maldição. Então a lei era boa? Foi, mas ela trazia o quê? Maldição. Ela corrigia e sapecava, era olho por olho, dente por dente, não é isso? Nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então aqueles caras, as pessoas que gostam de cruz, né? Já viu as igrejas que gostam de cruz? Igual a rameira e as suas rameirinhas, tudo com cruz. Nós que falamos em cruz, eles cruz. Recebe aqui, tem ele aqui de pendurado, lá na igreja desse tem lá uma cruz. Aquilo simboliza o quê? Maldição. Maldição. Então você está andando com algo que é o quê? Maldito. Porque está escrito aí, ó. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, pela lei, todo aquele que era o pior homem na terra, ele tinha a pena da morte. A pena da morte não era na cadeira elétrica, não. Ou hoje, como injeção, né, um injetável aí no pulso, aí o cara morre, na veia ele morre. Não, naquele tempo era cruz. Então, quando você vê uma cadeira elétrica, você fala, isso aqui é pena de morte, o cara vai morrer. Então, o símbolo daquela cadeira ali é o quê? Morte. O símbolo da cruz é o quê? Morte, maldição. Porque era assim que a lei foi criada para o quê? Punir o transgressor.
Então ele diz, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Para quê? Por que Jesus morreu na cruz do Calvário, pessoal? Por isso nós temos ali como uma passagem, para que a bênção de Abraão chegasse. A bênção de Abraão não poderia chegar se Jesus de Nazaré não fosse para a cruz e pendurado ali, eliminando com a lei, porque o fim da lei é Cristo, iluminasse, para que tinha um propósito, é o que o sistema não entende. Todo grupo religioso, teológico, não consegue entender por que Jesus passou na cruz, no madeiro. Porque até hoje eles revivem a transgressão à lei. Não vive a lei? Deus te abençoe, vai com Deus, coisa simples assim, Deus te acompanha, Deus visita fulano, Deus guarda, Deus te guarda. Estão ainda vivendo um tempo passado, nós já estamos vivendo um tempo presente de Deus em nós. Por quê? Por quê? Por quê? Para quê? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Cristo, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. E para receber esse Espírito prometido, você tinha que ter a fé. E o que promove fé? A fé vem por ouvir e ouvir a pregação de Cristo e não de Moisés. E uma vez que em Cristo você ouve essa palavra, estamos promovendo a fé. E a fé fez com que o Espírito prometido, quer dizer, a bênção prometida a Abraão, chegasse até nós. Então já chegou, diga, já chegou. Então você tem que andar com esse entendimento. Você tem que andar com esse entendimento. Nós temos que ser um exemplo de filhos, de igreja abençoada, de gentios abençoados na terra. As pessoas têm que ver isso em nós, na transformação dos seus pensamentos, das suas atitudes, das suas reações, da sua fala, da sua alegria, do seu gozo, da sua prosperidade. As pessoas têm que ver isso em nós. Ver você passando por dificuldade e luta e você firme. Não é aqueles que falam assim, olha, eu já estou cheio de problemas, cheio de... Você me encheu o saco ainda, cara. Que graça é essa que você recebeu? Ela deu efeito colateral em ti aí. Ela não foi boa, não. Então nós temos que ser sempre o quê? Firmes, tranquilos, confiantes, com certeza, com convicção. Porque a fé foi promovida na minha vida e na sua vida. Assim é, pessoal? Então, veja bem, Cristo manifesta para nos resgatar da lei, para que a bênção de Abraão chegue a nós. E já chegou, diga, já tenho. Já sou um abençoado. Com todas. Todas as bênçãos. E nós vamos ver em Hebreus 11, 39 e 40, mostra que aqui os judeus não tinham, que tinha a lei, tiveram que esperar a graça. Veja bem, tiveram que esperar. A graça de Paulo, a graça de José Luiz, de Jesus Cristo homem, a nossa chegada para que participassem dessa festa, dessa perfeição, dessa bênção. Eles não receberam a bênção de Abraão. Olha como é que vive Israel lá, que é a nação que representa, o antigo pacto. É bomba direto na cabeça, meu irmão. Vivem sob pressão, guerra. Então a bênção de Abraão não está sobre eles. A bênção de Abraão está sobre nós, os gentios. Gentios separados para a graça, Creram todos quantos ouviram. Todos que ouviram, esses aí foram separados. Que creram. Então veja bem, ora, todos esses obtiveram bom testemunho por sua fé. Veja bem, todos esses quem? Os hebreus, que são os judeus, esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Então a promessa não concretizou
nos judeus. A bênção de Abraão não concretizou nos hebreus. Eles têm a promessa? Tem. Mas não foi o quê? Concretizado. O que é concretizada? Não foi feita, terminada, hein? Não manifestou totalmente na vida deles. Então, ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Mas eles tiveram fé. Mas que fé era essa? Aquela fé do homem de acreditar em Deus. Eu acredito. E os judeus tinham essa fé de acreditar, crença, né? Cria muito, Deus, mas só que aquela fé não ajudou muito não, pessoal. Porque eles criam agora, daqui a pouco já estavam fazendo tudo errado. Não tinha direção, né? Não tinha revelação, porque essa fé não promove revelação, só a fé que é dom de Deus, essa é a revelação. Por haver Deus promovido, então Deus promoveu, diga, Deus promoveu, Deus prometeu coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Olha como nós somos importantes. Os judeus, que eram um povo de Deus, só poderão receber o que Deus tem para eles, se nós chegarmos nessas coisas superiores aqui. Senão eles vão ficar lá guardando ainda, na nuvem de testemunho, guardando lá. Enquanto não concretizar na minha vida e na sua vida, olha, a vida de abençoados, perfeitos, completa, a transformação, que é o auge, né, da nossa pregação, é o fim de tudo. Enquanto isso não acontecer em nós, eles vão ficar quietinhos lá. Eu quero ir lá para a terra. Não pode não. Quero lá comprar aqueles carros bonitos que eles compram lá. Olha, no nosso tempo, Deus, era meio bicho. Eu andava em tenda, e agora eles moram em umas casas boas, tem lá uns shoppings, tem os negócios bonitos, os hotéis que eles vão, passeio, as comidas gostosas. Eu quero ir lá também. Enquanto não concretizar o que foi prometido para eles, vocês ficam quietos aí. Então o que acontece? Deus deu um certo desprezo para os gentios, para os judeus. Por quê? Para os judeus. Por quê? Porque Deus veio para eles, mas eles não o receberam. Então foram levados a um certo desprezo, até que algo aconteça em nós. Então veja bem, por haver Deus promovido coisas superiores a nosso respeito, então nós temos coisa superior que tem que acontecer conosco, senão eles não vão receber. Em Romanos 10, 19, 21, nós vamos ver aqui o que Deus fez entre os gentios e os judeus. Romanos 10, 19 ao 21, ele diz: pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúme com um povo que não é a nação. Então Deus olhava para eles, vocês vão ver, cambada, vou colocar ciúme em vocês, com um povo que não é nação, com gente insensata, eu vos provocarei a ira. Por isso que o judeu não gosta do gentio. Gosta não. Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam. Então gentio não procurava Deus, porque gentio sabia, desde a época dos mosaicos, né, dos judeus, dos hebreus, não havia comunhão do Deus deles com o povo gentílico. Então o povo gentil jamais buscou Deus, porque sabia que Deus era só para os judeus, aquele Deus poderoso que abre mar, que faz cordizes descer do céu, que faz maravilhas, sinais e prodígios, era só dos judeus. Gentio não tinha essa graça, né? Então Isaías a mais diz e atreve: foi achado pelos que não me procuraram, revelei-me aos que não me perguntaram por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde
e contradizente. Então veja bem, Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam. Por isso que Deus veio ter comunhão conosco, abençoado. Nós andávamos diante de um sistema que Deus não está nele. É um Deus confuso, mau, perverso, um Deus que não atua, né? E ele veio até nós através de Jesus Cristo, homem, revelou um Deus bondoso, amoroso, e nos prometeu coisa tremenda. E nós já estamos experimentando isso aí. Assim é? Então, porque esse povo era o quê? Rebelde e contradizente. Por isso que a lei foi adicionada para a destruição deles. Até, né, a nossa transformação. Este é o povo abençoado que creu, como Abraão. Nós vamos ver aqui os gentios. Esse povo que não procurava, esse povo que não tinha nada a ver com Deus, esse é o povo que prometeu Deus a Abraão que seria uma bênção aqui na terra. Gálatas 3:9, ele vem dizendo: de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. E quando é que a fé foi promovida? Agora para nós os gentios, através do evangelho de Paulo, trazido na revelação por JH. Não é isso? Promoveu a fé, e agora nós sabemos que nós não temos fé em Deus, mas nós temos fé que é o quê? Dom de Deus, um presente de Deus, e não desprezamos isso. Assim é? Lá em Efésios 1:13, né? E a forma como Abraão recebeu essa bênção, ouviu. Abraão, sai do meio da tua parentela, né, e vai para um caminho que eu vou te mostrar, para onde eu quero que você vá. E Abraão o quê? Atendeu a voz e foi. Então, tudo é pelo que? Ouvir. É o que você faz aqui, abençoado. Só ouvir, mais nada. Que é o suficiente. Então ele vem dizendo: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes o quê? Selado com o Santo Espírito da promessa. Então agora você ouviu e creu, a promessa agora, ela se materializou na minha vida e na sua vida. Para o quê? Para as bênçãos todas que vão se manifestar, que já estão e que vão se manifestar na minha vida e na sua vida. Tudo que é material desse mundo é nosso, abençoado. Tudo é nosso, tudo é nosso, não tem nada de ninguém aqui. Só que é um processo de ouvir, crer e tomar posse. Assim é? Um povo justificado pela fé que creu e não pelas obras da lei, como faziam os judeus. Aí em Romanos 5:1, ele diz: justificados, pois, mediante a fé, não é mediante a obra, não é mediante a joelho, não é mediante a busca, mas mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui Paulo fala do Cristo o quê? Ressuscitado, e não Jesus de Nazaré. Porque Jesus de Nazaré não veio trazer paz, ele veio trazer o quê? Espada. Veio trazer paz. Então Cristo que Paulo conheceu, esse trouxe a paz. E hoje nós temos paz com Deus. Aí em Gálatas 3:11, nós vamos ver os judeus aqui, tentando justificar, não pela fé, mas pelas obras. É evidente que pela fé, é evidente que pela lei, ninguém é o quê? Justificado, quer dizer, inocentado, perdoado, diante de Deus, porque o justo viverá nós somos os justos, vivendo pela fé, porque somos gentios. Lá em Gálatas 3:10, ele diz aí, olha, todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de quê? Debaixo de quê, abençoado? Maldição. Então, os que estão vivendo as obras da lei, estão vivendo Moisés, estão vivendo o antigo pacto das Escrituras, e estão debaixo de maldição. Obras, que são as obras da lei? Repetidamente: batismo com água, fé em Deus, imposição de mãos, perdão de pecados, fazendo corrente, pisando em sal grosso, banho de descarrego, Santa Ceia, jejum. Então quer dizer, esses estão debaixo de maldição.
porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. Então, a lei, se você vivesse 612 mandamentos, se você errasse um, você era condenado por todos eles. Então ninguém conseguia, por isso que veio Jesus de Nazaré para cumprir a lei e os profetas. Encerra tudo, assim é? Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas pelo livro da lei. Então, os judeus viviam debaixo de quê? Maldição, porque eles não conseguiam viver isso. E agora o judeu que não conseguiu, o gentio vai conseguir? Debaixo de maldição estão, vivendo uma vida de mal a pior. Então, a lei não poderia durar para sempre. Duraria até o descendente se manifestar, que foi Cristo. Romanos 10:4, ele diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que... Então, todo gentio que crê é justificado pelo sangue de Cristo. É simples, não é verdade? Simples, simples. Tem nada aqui cheio de fantasia, de criar, não. Então, a lei foi boa, serviu de aio, antes que viesse a fé. Ela não serviu de aio. Então, ela diz aí, olha, Gálatas 3, 23 a 26, encerrando, diz: mas antes que viesse a fé, então antes não tinha o quê? Fé. Antes que viesse a fé, antes é o quê? Judaísmo, não tinha fé, tinha uma crença de Deus, de um povo para com Deus, mas não a fé genuína. Então ele vem dizendo: estávamos sob a tutela, é Paulo dizendo aos judeus, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, quer dizer, vivendo uma vida má, tutela da lei, maldição, condenação, morte, para essa fé, que de futuro haveria de revelar-se. Então havia uma fé a ser revelada. E qual essa era a fé? Qual fé é essa? Aquela em Cristo, que após a vinda dele e a morte dele, e a busca do apóstolo Paulo, levado ao terceiro céu, ouviu o evangelho, pregou o evangelho, fosse selado com o Santo Espírito da promessa. Então agora nós somos nova criação. Assim é? De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então a lei foi boa, ela nos levou até Cristo. Depois disso, ele diz: mas antes que viesse, volta lá, mas, 25, mas tendo vindo a fé, então a fé chegou? Chegou em Cristo. Já não permanecemos subordinados ao aio, quer dizer, à lei, que é maldição, que é morte, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo. Só quem tem a fé. O sistema tem fé? Lá tem filho? Tem. Nós estamos lá. Mas quando esses filhos vão ser revelados? Quando esse evangelho, revelado a Paulo ao terceiro céu, revelado na terra por José Luiz, chegar até eles. Aí vamos ver se é filhos ou não. Porque aceitar Jesus, até o diabo aceita. Até o diabo na pressão, não, aceito. E não fosse vós que escolhesses a mim? Não fosse vós? Sim, meu. Uai, quem que é essa? Então veja bem, então, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé. Então sem fé não tem a bênção de Abraão, sem fé não é filho de Deus. E se não tem o evangelho, não tem a fé. Se não tem a fé, fica em interrogação, é filho ou não é? Se não ouviu o evangelho, é filho ou não é? Por isso que nós temos que pregar esse evangelho até os confins da terra, assim é?
Então, nós do Ministério da Ciência de Cristo, somos os únicos que valorizamos realmente a morte de Cristo na cruz, como também a sua segunda vinda aqui na terra, através de José Luiz de Jesus Miranda, Jesus Cristo homem. Damos honra a estes véus. Então, abençoado, nós honramos o véu Jesus de Nazaré, e honramos o véu Jesus Cristo homem. E quem não honra o véu Jesus Cristo homem, são aqueles ainda que estão plagiando ele aí. Pondo ele para pregar, pondo ele para fazer isso, sendo que o tempo dele acabou na terra. Ele trabalhou 40 anos, como Jesus de Nazaré, 40 anos, 33 anos e meio. Acabou, abençoado. Agora é nova etapa, agora é a sobreedificação a qual nós estamos fazendo. Assim é?